Você já está vivendo o seu propósito de vida? Ou será que você ainda está presa na estagnação, no medo, na insegurança? A live de hoje é para falar sobre esse tema tão importante, forjadas para um propósito. Eu e você não estamos aqui por acaso. Tudo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, tem uma razão de ser. E se você é cristã, se você não é cristã, não tem problema, continue aqui. Eu tenho certeza que essa live vai falar com você, vai te trazer algumas reflexões. E eu quero que você pense o seguinte: olhe para a sua história de vida. O que valeu a pena e o que não valeu a pena. Sejam todas muito bem-vindas aqui à nossa live. É uma live muito especial, né? Nós estamos entrando no mês de março, que é o mês da mulher, né? Considerado aí o mês da mulher. Então eu trouxe esse tema porque, como profissional da área da saúde emocional, mental, como mentora, né, comportamental, mentora de mulheres, né? Seja muito bem-vinda, você que está chegando aqui, né? Para você que ainda não me conhece, você que está aqui hoje pela primeira vez, eu sou a Maria Paiva, eu sou psicanalista, arte-terapeuta, né? Tenho formação na área comportamental, não é comportamental da TCC, tá? É uma outra forma de trabalhar com comportamentos a partir, né, dos bloqueios emocionais. A gente identifica os bloqueios emocionais, a gente vai enfraquecendo esses bloqueios e construindo novos comportamentos, novos padrões comportamentais. Porque muitas vezes quando a gente fala de mentora comportamental, muitas pessoas associam com a terapia cognitivo-comportamental. E não é nesse molde da terapia cognitivo-comportamental, tá? Há mais de 10 anos eu venho atuando no desenvolvimento pessoal, né? Eu comecei lá com a formação de coaching. Oi, Lu, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Eu comecei com a formação de coaching, depois eu fui fazendo várias formações e fui entrando aí na área terapêutica. Então eu tenho atendido muitas mulheres, né, muitas mulheres que têm grandes potenciais, dons, talentos, habilidades, mas que muitas vezes elas ainda não estão vivendo o verdadeiro propósito que Deus tem para cada uma delas. Muitas vezes elas ainda não reconhecem esse potencial que Deus deu a elas, né? Muitas vezes essas mulheres, elas não reconhecem a sua própria essência, ela não reconhece a sua própria identidade. E eu falo muito para mulheres cristãs, porque eu também sou cristã, né? Muitas mulheres que me procuram para fazer mentoria, para fazer terapia, também são cristãs. Não que eu atenda somente mulheres cristãs, eu atendo as pessoas que me procuram, né? Mas a maioria acaba se identificando, né? Apesar de que a gente não vai, eu não vou interferir na crença religiosa da pessoa. Mas se é cristã, muitas vezes a gente acaba utilizando esse meio para fortalecer ainda mais o processo de transformação, o processo de cura, né? Que é muito importante. Porque nós temos os três que eu costumo chamar de pilares, né? Que é corpo, alma e espírito. Então nós precisamos buscar esse alinhamento desses três pilares para que a gente possa viver o propósito para o qual Deus nos chamou para viver. E eu percebo que muitas mulheres, apesar de serem cristãs, apesar de estarem na igreja há muitos e muitos anos, muitas ainda carregam feridas emocionais. Muitas ainda estão assim presas a ciclos repetitivos, a ciclos de dor, ciclos de sofrimento, mesmo estando na caminhada cristã há muitos anos. Então eu acredito que Deus ele tem chamado muitas mulheres para falar sobre cura emocional, sobre cura da alma, sobre libertação dos padrões repetitivos. E eu creio muito em chamado, em propósito, e eu creio que o propósito que Deus tem para a minha vida é levar essa mensagem de cura, essa mensagem de transformação, essa mensagem de que cada uma de nós estamos aqui por um propósito e para um propósito. Porque tudo que Deus faz tem um propósito, né?
Deus, ele não faz nada aleatório, nada por acaso. Então, se você está passando por dificuldades na sua vida, se você passou por um processo, aliás, todas nós, né, ao longo da nossa vida, passamos por diversos processos de dor e sofrimento. Mas Deus, ele é tão criativo, ele é tão sábio, que ele vai utilizar todas essas dores para nos forjar, para nos transformar, e para que a partir dessa transformação, dessa mudança, principalmente mudança interna, ele vai, através de nós, transformar outras vidas. Porque muitas vezes a gente quer ser luz na vida de outra pessoa, mas muitas vezes a nossa luz está apagada ou está quase apagada. Né? Muitas vezes a gente quer ajudar outra pessoa a mudar seu comportamento, mudar suas atitudes, mas muitas vezes nós não mudamos as nossas atitudes. Então toda e qualquer mudança, para que ela seja verdadeira, sustentável, ela precisa começar por nós, dentro de nós. E eu tenho assim passado por diversas experiências, né, nos meus atendimentos principalmente, com muitas mães, né, muitas esposas com essa dificuldade, porque elas querem que os filhos mudem, os maridos mudem, né, os colegas de trabalho mudem, mas muitas vezes ela não parte para a mudança. Muitas vezes ela fica naquela atitude passiva, esperando que as outras pessoas mudem. E eu estou aqui para te fazer refletir. A mudança, ela precisa começar em você, partir de você. Com a sua mudança, as pessoas ao seu redor também vão mudando. Elas também vão verificando ali que, opa, tem alguma coisa diferente. É como se tudo fosse entrando em equilíbrio, né? Agora, se você fica lá esperando, imagina que isso aqui é você, isso aqui é sua filha ou seu marido. Você fica lá esperando, né, sua filha, seu marido mudar e você não muda. Você continua com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos repetitivos, com os mesmos vícios. E quando eu falo vícios, eu não estou falando de vícios de substâncias, mas vícios comportamentais. Existem vícios comportamentais que a gente muitas vezes não se dá conta disso. E aí você fica lá, quietinho, esperando. Se você não mudar, se você não agir, quem está do seu lado vai continuar do mesmo jeito. E não vai adiantar você reclamar, muitas vezes você orar e pedir para Deus. Deus, ele tem a prioridade maior dele é mudar a nós mesmas. Olá, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. A prioridade de Deus é mudar a nós em primeiro lugar, porque não adianta mudar o outro se nós continuamos do mesmo jeito, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. Então, forjadas para um propósito é para que a gente entenda que todas as experiências que nós vivemos não é por acaso, não é para nos matar, para nos destruir. O ouro e o diamante, para que eles possam realmente ter valor e ser reconhecido pelo seu valor, tanto o ouro quanto o diamante, eles precisam passar pelo fogo, pelo um calor muito grande, muito intenso, para purificar, para queimar, para destruir aquelas substâncias, aquelas moléculas que não vai gerar valor tanto para o ouro quanto para o diamante. E eu e você, aos olhos de Deus, nós somos um diamante. Só que nós somos um diamante que ele ainda precisa ir sendo lapidado ao longo da nossa vida. Então, quando você está num processo, muitas vezes, de dor, de sofrimento, não é para te destruir. A intenção de Deus, né, não é nos destruir, mas ele vai utilizar aquele processo para nos ensinar, para nos transformar de dentro para fora, para nos ensinar a ser mais resiliente, né? Para nos ensinar a ser mais perseverante. Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente precisa desenvolver a perseverança, né? A gente precisa desenvolver, de certa forma, uma certa resistência. Mas o processo, a forja que vem da parte de Deus, ela desenvolve uma resistência, mas não é aquela resistência de você se tornar aquela pessoa rígida, ríspida, grossa, fria, não. A forja de Deus, ela é para nos purificar,
né? Para nos transformar, para que a gente se torne mais flexível, a ponto de se dobrar para os planos de Deus, né? Para os propósitos que Deus tem na nossa vida, mas também ao ponto de não se deixar levar por aquilo que muitas vezes vai nos destruir. Então nós precisamos desenvolver flexibilidade, tanto cognitiva, né, para aprender coisas novas, aprender novos comportamentos, para mudar a nossa forma de enxergar a vida, as nossas crenças, né, para validar os nossos valores. Mas nós não podemos ser tão flexíveis com aquilo que muitas vezes bate de frente com os nossos valores. Nós precisamos reconhecer quais são os nossos verdadeiros valores e princípios e não abrir mão deles. Nós não devemos ser tão flexíveis a ponto de abrir mão daquilo que é realmente inegociável para nós. Se a família é inegociável para você, você não pode ser flexível a ponto de negociar os valores família para você. Precisa ter coerência, né? Ao longo de todos esses 10 anos que eu venho trabalhando com desenvolvimento pessoal e transformação, né, cura emocional, eu fui desenvolvendo um método, e esse método ele tem 3 pilares que eu identifiquei que é base, que todas nós, para que a gente possa viver esse processo da forja, né, para que a gente possa passar pela fornalha, muitas vezes passar por situações difíceis, mas ainda assim a gente sair melhor do que a gente entrou. Ainda assim a gente sair mais madura, mais perseverante, crendo que nós temos um grande propósito de estar aqui. Então, os 3 pilares que eu identifiquei que a gente precisa desenvolver, o primeiro deles é a conexão. Se você é cristã, você sabe que a gente precisa buscar uma conexão com Deus, né, com Jesus. Se você não é cristã, não tem problema, né? Mas a gente precisa ter uma conexão espiritual. A gente precisa cuidar do pilar espiritual. Mas também nós precisamos conectar com a nossa essência, porque a nossa essência ela é divina. Só que muitas vezes ao longo da nossa vida vamos passando por tantas situações que muitas vezes às vezes palavras, frases, experiências difíceis, dolorosas, elas vão criando várias camadas em torno da nossa essência que a gente vai muitas vezes se distanciando da nossa essência. Então a gente precisa se voltar para a nossa essência. A nossa essência ela é divina, ela é pura, ela é aquilo de mais puro que existe dentro de nós. Então, por mais que as situações são adversas na nossa vida, por mais que vai criando camadas, né, de proteção, a nossa essência está lá intacta. Nada pode roubar a nossa essência, porque Deus nos deu essa essência. Se você é cristã, você acredita nisso ou é para acreditar nisso. Então, não é porque você passou por diversas perdas, diversos sofrimentos, que a sua essência ela vai ser destruída. Ela não vai ser destruída. O que acontece com a maioria das pessoas é que quando ela não entende, quando ela não compreende a razão daquele sofrimento, ela se torna dura, inflexível, rígida, amarga, e aí ela começa a achar que ela não serve para nada, que ela é um nada, que a vida dela sabe, que a vida dela não tem sentido. Mas tudo isso acontece quando nós estamos distantes da nossa própria essência. Então, o primeiro pilar que a gente precisa construir e fortalecer é voltar a se conectar com a nossa essência, se conectar com Deus, sabendo que nós somos o quê? Que eu até usei esse termo em uma outra live. Deus é um farol de luz. Nós somos pontos de luz. Então, se a minha essência é divina, eu preciso me conectar com Deus e conectar com a minha essência. Ou seja, é eu ir tirando as camadas que me fizeram acreditar que a minha vida não serve para nada, que eu não tenho valor, muitas vezes deixar que outras pessoas façam comigo aquilo que me deixa triste, me faz sofrer. Tudo isso acontece quando nós estamos desconectadas da nossa essência. O segundo pilar é o pilar da ressignificação. A gente precisa ressignificar a nossa história de vida.
O que que é isso, ressignificar a nossa história? É dar um novo significado para as nossas experiências. Ah, eu me divorciei, foi muito difícil, mas qual é a interpretação que eu vou fazer disso, né? Eu perdi um irmão por suicídio, foi uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Como que eu vou olhar para essa situação? Eu vou permanecer lá no sofrimento ou eu vou aprender com aquela situação? Eu vou desenvolver uma forma de ajudar outras pessoas que estão passando por situações de depressão, de ansiedade? E um dos motivos que me levou a estudar, me formar como psicanalista, como psicoterapeuta integrativa, com várias formações que eu fui fazendo, foi porque foi um sofrimento muito grande quando nós perdemos o meu irmão, né? Quando a nossa família teve essa perda tão grande. Então isso me fez estudar para entender a mente e o comportamento das pessoas e de alguma forma ajudar outras pessoas que estão em sofrimento. Então eu ressignifiquei a perda do meu irmão buscando estudar, entender o que leva uma pessoa muitas vezes a tirar sua própria vida. Eu sofri muito, foi uma dor terrível, né? Um trauma, você perder alguém assim, tão jovem, de uma forma tão brusca, foi um trauma muito grande. E eu fui estudar muito sobre traumas, né? Como ajudar as pessoas que passam por traumas. Então eu ressignifiquei a minha história, eu ressignifiquei essa perda, através de buscar uma forma de ajudar outras pessoas que estão nesse sofrimento, ou pessoas que perderam alguém querido, pessoas que estão em depressão, que estão em ansiedade, pessoas que passaram por traumas e que muitas vezes isso ainda afeta a vida delas. Então eu fui sendo forjada por Deus através desse processo e tantas outras experiências que eu já passei na minha vida, a perda do meu irmão, o divórcio, ficar longe do meu filho a semana inteira porque eu estava estudando, estava terminando a minha faculdade, trabalhar numa empresa assim que eu me dedicava horrores, fazia hora extra, adoidado, e chegou na hora que eu queria uma oportunidade, eles chamaram outra pessoa. Aquilo me afetou profundamente. Eu me senti desvalorizada. Todo o trabalho que eu fiz é como se tivesse feito em vão. Mas eu sei que com Deus a gente não perde. Eu sei que na forja de Deus, Ele usou aquela situação, né? Eu havia prestado um concurso e aí me chamaram, só que eu nunca quis dar aula. Eu era muito tímida e para quem me acompanha aqui há muito tempo sabe disso, que eu sempre falo disso nas lives. Eu era muito tímida, então era inadmissível para mim eu ser professora. Mas eu estava tão desmotivada daquela empresa, né, me sentindo tão desvalorizada, não me sentia reconhecida, então eu aceitei o cargo de professora. Fui enfrentar, mesmo tímida, mesmo introvertida, voltava chorando para casa muitas vezes, ia chorando para o trabalho muitas vezes, né, porque eu não conseguia falar alto e aquela sala com 35 alunos, adolescentes, pré-adolescentes, aquela confusão toda. Então eu fui sendo forjada ao longo desses anos, nessa experiência de ser professora. Quantas vezes eu ficava rouca, eu tentava falar mais alto, mas a minha voz não alcançava um volume mais alto, eu ficava rouca porque eu forçava muito. Então assim, eu fui sendo forjada. E hoje, quando eu olho para trás, né? Claro que quando eu falo de ressignificar, muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de alguém. Em primeiro lugar, se você é cristã, a gente vai pedir para Deus a ajuda dele, né? É o básico. Mas depois, muitas vezes, a gente vai precisar da ajuda de um profissional. E precisar da ajuda de um profissional e buscar ajuda profissional, isso a gente precisa ter humildade para isso. Porque, infelizmente, eu percebo que muitas mulheres cristãs, elas têm orgulho. É orgulho, não é outra coisa, muitas vezes. É o orgulho. Não, Deus vai fazer por mim. E Deus, muitas vezes, está te colocando alguém na sua vida. Deus está indicando alguém na sua vida e você está ali. Não, Deus vai resolver. Deus vai curar. Deus vai transformar. Não que Ele não possa fazer. Ele pode, todas as coisas. Mas, muitas vezes, Ele vai usar alguém para nos ajudar nesse processo. E eu tive a humildade de buscar ajuda profissional e essa profissional me ajudou a ressignificar essas experiências. E hoje, graças a Deus,
eu estou tendo a oportunidade de dar aula numa instituição que forma terapeutas, que forma psicanalistas. Imagina se eu não tivesse me permitido passar pela forja. Imagina se eu não tivesse me permitido vivenciar essa experiência de estar em uma sala de aula com adolescentes, cada um com os seus problemas, cada um com a sua educação, os choques culturais, assim, só quem está numa sala de aula sabe como é complicado você, e principalmente agora, né? Depois dessa polarização toda do Brasil em relação a questões políticas, é muito complicado você estar numa sala de aula. Mas toda essa experiência que eu passei me serviu de base, me ajudou a me desenvolver como pessoa, me ajudou a melhorar a minha comunicação. É claro que eu ainda preciso melhorar a minha comunicação, mas me ajudou muito. Então, quando você olha para a sua história, para as dores que você vem passando, entenda que é a forja de Deus para te ensinar, para te capacitar, porque não existe outra forma da gente se capacitar se a gente não passar pelas experiências. Não é por osmose, né? Tem uma frase que eu acho interessante e ao mesmo tempo, às vezes, eu fico reflexiva em relação a ela, que é melhor você aprender com os erros dos outros. Só que tem coisas que a gente só vai aprender vivendo. E nós estamos vivendo tempos, né, na sociedade em que as pessoas querem as coisas muito prontinhas. Querem uma receitinha de bolo. Como é que eu faço para resolver essa situação XXX? Não é receita de bolo. Não é. E aí vem alguém, né, que sabe que aquela dor dela é latente, vende a receitinha de bolo. Ela compra a receitinha de bolo achando que aquela receitinha vai resolver o problema dela. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Eu procuro trabalhar de forma ética. Tem coisa que eu falo, olha, não é em uma sessão que a gente vai resolver. Eu sou bem sincera. Quando a pessoa me pergunta, quantas sessões você acha que a gente consegue, que eu consigo melhorar? Eu falo, olha, seria até antiético da minha parte eu te falar a quantidade de sessões. Porque eu vou precisar conhecer a sua história, a gente vai precisar trabalhar, vai ver como que você vai se desenvolver nesse processo. A gente pode fazer um plano terapêutico, um plano de mentoria. Vamos fazer 5 sessões, a gente vê como que você, né, tá vivenciando esse processo, como que a sua vida está mudando. Aí a gente volta a conversar. Mas eu não acredito em receitinha mágica. E eu fico assim, nossa, não sei nem a palavra certa para falar mesmo. Quando eu vejo pessoas vendendo receitinha mágica para curas profundas. Eu vejo muitas pessoas aqui nas redes sociais vendendo e-book para curar as feridas emocionais. Compre esse e-book e você vai curar seus traumas. Tudo é processo. Em primeiro lugar, a gente precisa tomar consciência. Em segundo lugar, o que eu vou fazer com isso? Você ler um e-book vai te ajudar a tomar consciência e identificar se você tem ferida emocional da rejeição, do abandono. Só que muitas vezes nem isso você vai conseguir. Se você tem traumas profundos, muitas vezes você não consegue identificar o que você sente. Você sabe que você sente angústia, você sabe que você tem medo, que você tem insegurança, mas muitas vezes você não vai associar isso a traumas ou a uma ferida emocional. Então, para que a gente possa realmente cumprir o propósito para o qual nós estamos aqui, a gente vai precisar passar pelo processo da forja. É o processo de cura, é o processo de purificação, né? De tirar aquilo que não serve mais, é tirar os lixos emocionais. Então, esse processo de ressignificação envolve tudo isso. Envolve identificar as crenças que nos limitam, né? Aquelas palavras que a gente ouviu. Quem de vocês aqui que ouviu uma palavra, uma frase que te deixou muitos anos ali presa àquela frase, àquela palavra, que muitas vezes aquilo te limitou, né? Eu fiquei mais de 30 anos presa na ferida da rejeição, porque eu ouvi do meu pai que quando eu nasci eu era muito feinha. Só que ele não falou por maldade, mas aquilo, eu recebi aquilo como uma rejeição do meu pai. E eu sei que muitas mulheres vivenciaram anos e anos com sofrimento grande por causa de uma
palavra ou uma frase que elas ouviram e ela introjetou aquilo como uma verdade absoluta e aquilo gerou uma crença nela. Quantas ouviram assim, você é burra, você não vai dar em nada, você só me dá trabalho. Isso muitas vezes é o suficiente para fazer aquela pessoa achar que realmente ela só dá trabalho, achar que realmente ela é burra. E por mais que ela tenha um potencial enorme, mas ela ouviu aquilo, ela tomou aquilo como uma verdade, que ela hoje não acredita no potencial dela. Muitas mulheres, elas não acreditam no seu potencial. E todas nós temos potenciais e o potencial que nós temos é dado por Deus. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, habilidades. É claro que a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa praticar. Não basta eu ter um dom, se eu não pratico, eu coloco ele lá na gaveta. E o meu convite para você hoje é que você pegue aquilo que você tem, os recursos que você tem, e comece a usar. Talvez você ainda não sabe como, mas ora, peça para Deus. Se precisar de ajuda profissional, busque. Mas não fique guardando os recursos que Deus te deu. Nós estamos sendo forjadas para um propósito. Não é esse sofrimento que cada uma de nós vivenciamos, que eu tenho certeza que cada uma que está aqui já vivenciou várias situações difíceis. Não foi aleatoriamente, não foi simplesmente para sofrer. Esse sofrimento foi a forja para que você pudesse ser capacitada. Você e eu somos como um diamante sendo lapidados. E o diamante, quanto mais ele é lapidado, mais ele brilha, mais ele tem valor. Só que muitas mulheres, elas passaram pelo processo, elas estão sendo forjadas, só que ela não reconhece o seu verdadeiro valor. Por quê? Porque ela não se conectou com a sua verdadeira essência. Ela ainda está presa a palavras, a frases, né, que ela ouviu, as situações que ela vivenciou e que ela não reconhece o seu verdadeiro valor. Então a forja, ela vem para purificar, para mostrar realmente quem nós somos na essência, para mostrar para que nós estamos aqui, o porquê e o para que nós estamos aqui. Eu tenho plena convicção, eu acredito muito que todas nós temos propósitos de estar aqui, temos uma missão de estar aqui. E por muitos anos eu busquei entender qual era essa minha missão. Hoje eu sei que a minha missão é ajudar mulheres na cura emocional, a mudar seu comportamento, a transformar suas crenças limitantes, né, a reconhecer o seu potencial, para que possam viver o seu propósito de vida. Pode ser que o propósito de uma é melhorar o seu casamento, é melhorar a sua relação com os filhos. Pode ser que o propósito da outra é desenvolver na carreira profissional. Pode ser que o propósito da outra é descobrir, é identificar qual é o propósito dela neste mundo. Eu estou atendendo duas mulheres, só para dar exemplo para vocês. Uma delas é advogada. Nossa, moto barulhenta. Uma delas é advogada, mas ela tinha algumas questões. Ela é super inteligente, ela tem um potencial muito grande e ela quer desenvolver aí um trabalho, mas muitas vezes ela estava presa porque ela foi podada na vida dela. Ela foi podada no ambiente onde ela estava e muitas vezes isso atrapalha o crescimento. Eu estou atendendo outra pessoa que ela é uma terapeuta recém-formada, mas ela tem insegurança de fazer lives, de gravar vídeos, de divulgar o seu trabalho. Olha que propósito lindo, ajudar na cura de outras pessoas. Mas existem situações que limitam. Então, muitas vezes, a gente vai ter essas situações que nos limitam, a gente vai precisar ter humildade de reconhecer que às vezes a gente vai precisar de ajuda. Né? Em primeiro lugar, se você é cristã de Deus, mas muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de outra pessoa. Porque o próprio Deus nos deu esse dom, esse talento, essa missão de ajudar outras pessoas. O médico ajuda, né, dependendo da especialidade dele, ele vai ajudar naquela situação. Dentista, ajudar a arrumar e consertar seus dentes. O mecânico, cuidar do seu carro, da sua moto. Então,
cada uma de nós recebemos ali, digamos, uma incumbência. Não que ela não possa mudar ao longo da nossa vida, pode. A minha vida já foi mudando, assim, muitas situações foi mudando. Eu vim lá do sítio, eu morava no sítio mesmo, ajudava meu pai desde 6 anos. O meu pai levava a gente para trabalhar mesmo, carpir, colher, plantar, né? Então, até os meus 17 anos eu morei no sítio. Depois eu fui morar na cidade, trabalhar de doméstica. Trabalhei lá um tempo de doméstica, depois de um ano eu vim para Sumaré, na verdade. O primeiro trabalho meu foi como foi como auxiliar de cozinha. Depois trabalhei de telemarketing e fui trabalhando, aí me formei, né, na área de técnico em bioquímica, trabalhei numa indústria de vacinas para aves, né, e suínos. E eu fui vindo nessa trajetória até eu entender que o meu propósito, né, de estar aqui neste mundo é ajudar principalmente mulheres. Já atendi homens, já atendi casais, mas eu acabo atendendo mais mulheres pela questão de identificação. Então, eu sei que hoje a minha missão de vida é ajudar pessoas que sofrem dores emocionais, dores da alma, né, a curar traumas, a curar as feridas emocionais, para que essas pessoas vivenciem o seu propósito. Então eu pergunto para você que está aqui me assistindo, você já está vivendo o seu propósito? Por tudo que você passou na sua vida, por tudo que você já foi forjada ou forjado, você já identificou qual é a sua missão de estar aqui? Você já está vivendo essa missão? Então, tudo que você passou não foi aleatoriamente, não foi por acaso, não foi desperdiçado. Tudo que eu vivi foi um processo de forja, um processo de lapidação. E ainda vamos ser lapidados, né? Nós ainda não somos aquele diamante totalmente lapidado. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos sendo lapidadas. E essa lapidação, ela vai durar a nossa vida toda, porque nós estamos no processo de evolução, de crescimento. A Luciana falou que ainda não, mas pode ter certeza que você tem, né? Eu sempre costumo dizer que para quem é cristã, o primeiro propósito nosso é glorificar a Deus através da nossa vida. Tudo que nós fizermos, independente se é no trabalho, se é cuidar da casa, se é cuidar do filho, tudo que nós fizermos, né? A própria palavra de Deus diz: tudo que fizerdes, faça que como para o Senhor. Então, tudo que eu fizer, eu faço para Deus, né? Com a intenção de que eu estou fazendo para Deus. Depois, a segunda dimensão é... Charles Paiva tá falando assim que... mas eu já tenho 45 anos, acho que não dá mais... Claro que dá tempo! 45 anos ainda, como diz lá em Minas, está na flor da idade. Nunca é tarde. O que você viveu até aqui foi uma forja, né? Um processo de forjar você, mas você tem um propósito de estar aqui. Talvez você não identificou, mas você tem. Ninguém está aqui por acaso, no oba-oba, né? Então, existe, muitas vezes, a gente não consegue identificar, porque às vezes a gente acha, e aqui é muito bom que quem acha que não tem um propósito, para você entender. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz não tem tanto valor assim. Pensando numa dimensão espiritual, não existe propósito grande ou propósito pequeno. Se você faz de todo o seu coração, se você faz com amor, com carinho, com alegria, o seu melhor, aquilo ali é parte do seu propósito. Talvez você seja uma dona de casa, mas tudo que você faz com amor, com carinho. Naquele momento, você está cumprindo o seu propósito ali, sendo uma dona de casa, sendo uma mãe, sendo uma esposa. O nosso propósito, ele pode ir mudando, no caso, então a primeira dimensão do propósito, para quem é cristã, se você não é cristã não tem problema, tá? A primeira dimensão é a dimensão mais espiritual, porque nós somos seres espirituais que temos uma alma e essa alma habita em um corpo, né? Então essa dimensão espiritual, ela é pra gente glorificar o Criador,
né? Quem criou todo o universo? E quando eu falo glorificar, é tudo que você faz, você fazer com uma intenção. Eu estou fazendo isso para contribuir com o universo, com o mundo melhor. Ah, mesmo que seja algo que para você é simples, mas o simples para você está facilitando, está ajudando alguém. O que acontece muitas vezes? As pessoas elas têm uma idealização de propósito porque é vendido, o marketing digital, ele vende propósito como se fosse algo grande. O seu propósito é salvar o mundo. Não necessariamente que o seu propósito é algo tão grande assim, mas para em um nível mais profundo, não é uma coisa grande ou pequena, você tem um propósito. E se você está fazendo o seu melhor, onde você está, com quem você está cumprindo o seu propósito. Né? O que você está fazendo com aquilo que você tem de habilidades, de talentos, de dons? Você tem usado seus dons para contribuir com outras pessoas? Você tem usado as suas habilidades para contribuir com outras pessoas? Você já está cumprindo seu propósito de alguma forma. É que a gente aprendeu, ouviu muitas vezes que propósito é ser médico, é ser advogado, Não é só isso. Olha, guarda bem essa informação. Tudo aquilo que a gente faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação, faz de coração, é importante. Pode ser lavar um banheiro, pode ser fazer uma comida para alguém, pode ser levar uma marmita para uma pessoa, um morador de rua. Tudo isso é importante. É que às vezes nós muitas vezes temos a necessidade de ser reconhecido, ser validado. E aí a gente fica muitas vezes achando que o que é importante é aquilo que dá visibilidade. Mas não necessariamente. Se a gente pensar no nível mais espiritual, muitas pessoas elas fazem muitas coisas que dá visibilidade, em que a mídia toda volta o holofote para ela. Mas não quer dizer que ela está fazendo aquilo de coração. Não quer dizer que ela está fazendo aquilo realmente com uma intenção de contribuir. Muitas vezes está fazendo só para chamar atenção. Só para ir lá filmar que ela está fazendo um bem, para elevar muitas vezes o ego dela. Então a gente precisa ter esse discernimento. Que nem tudo que é tão que tem glamour, né? Fugiu aqui Nem tudo aquilo que tem aquele grande glamour quer dizer que aquele é o propósito daquela pessoa, ou que ela está fazendo com uma verdadeira intenção do seu coração. Porque a palavra de Deus diz que Deus conhece a intenção do nosso coração. Não adianta nada, por exemplo, eu dar uma casa para Luciana e ir lá filmar eu dando uma casa para Luciana só para eu postar nas redes sociais para dizer que eu sou boazinha. Sendo que muitas vezes Deus está vendo que eu não queria fazer aquilo ali. Eu estou fazendo só para chamar atenção. Vou usar esse exemplo. Infelizmente, a gente está vivendo numa época em que as pessoas estão distorcendo você entendeu, né? Estão usando assim o termo propósito como uma forma de ser reconhecido. E não é isso. Nem sempre a pessoa que está cumprindo verdadeiramente seu propósito, ela vai ser reconhecida, ela vai ser vista, ela vai ser aplaudida. Tem muita gente nos bastidores que está cumprindo seu propósito, ela não está recebendo elogios, ela não está recebendo palminhas. Só que nós, enquanto seres humanos, de acordo com vários estudos da neurociência, nós nascemos biologicamente com necessidades emocionais, necessidade de se sentir pertencente, necessidade de se sentir amada, amado, reconhecido, valorizado, validado na sua dor. Então, muitas vezes a gente fica buscando validação para aquilo que nós fazemos. E nem sempre aquilo que é validado realmente é o nosso propósito. Tem pessoas, por exemplo, que está na igreja, participa de vários ministérios,
E aí assim, olha, fulano de tal, é sempre prestativo, tá sempre aqui quando precisa, mas muitas vezes ela não tá fazendo aquilo de coração mesmo. Muitas vezes tá fazendo mais por obrigação. Muitas vezes tá fazendo mais para receber elogios, para ser validado naquilo que ela faz. Às vezes na empresa tem funcionários que se matam de trabalhar. Mas muitas vezes não é que ele está fazendo aquilo de coração, porque ele ama aquele trabalho, porque aquele trabalho realmente, uau. Muitas vezes é para receber um elogio. E tudo isso acontece, muitas vezes a gente não tem consciência disso. A gente vai fazendo, por quê? Porque tem vazios emocionais, vazios da nossa alma, que a gente fica buscando preencher através de trabalho, através de muitas vezes de amizades, através de relacionamento em geral, né, seja conjugal ou não. Então, em todos os processos que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, é uma lapidação, é uma forja, né, para que a gente possa ir se lapidando. Né? Quantos de vocês que em algum momento da sua vida você fez algo por alguém e você esperou um elogio? Quantas vezes que alguém de vocês deixou de fazer alguma coisa na vida por medo da opinião dos outros, do que, nossa, o que será que vão falar de mim se eu fizer isso? O que será que vão falar de mim se eu tomar essa decisão? Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos dependentes da validação dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar a nosso respeito. E eu quero te encorajar a começar a não se preocupar com o que os outros vão falar, desde que você esteja de acordo com a sua verdadeira essência, de acordo com os valores que você acredita, né? Você esteja realmente firmada, né, com a sua conexão espiritual e nos seus valores. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar se você estiver fazendo aquilo que está alinhado ao seu propósito divino, não à sua vontade. Porque, infelizmente, o ser humano critica, o ser humano julga, o ser humano falha, o ser humano faz fofoca. E muitas pessoas, elas deixam de viver o seu propósito porque elas estão muito mais preocupadas com o que os outros vão falar do que realmente se ela está vivendo verdadeiramente o seu propósito. E esse processo ocorre quando nós temos feridas emocionais, muitas vezes vazios emocionais, que a gente fica buscando preencher com a opinião das pessoas, com elogio, com palminhas. Olha, que bom que você faz isso. Nossa, você faz tão bem. E muitas vezes a gente fica presa a isso. Então, nós estamos sendo forjadas para a gente aprender a colocar um limite, nas relações para que sejam saudáveis para nós. Né? Deus não nos trouxe aqui, não nos permitiu viver para viver presa, né, a dor e sofrimento a vida toda. Né? O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que em todas elas ele estaria conosco e deixaria o Espírito Santo. Ele não disse que ia ser sempre alegria, maravilha, mas teríamos aflições. Mas ele não disse que no mundo vocês vão ficar presos nas aflições o tempo todo, vocês vão ser infelizes. Não foi isso que ele disse. E se você é cristã, eu sou cristã, eu vou acreditar naquilo que ele disse. Porque tem momentos que a gente está feliz, tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente fica insegura. Mas a gente não deve ficar presa naquela insegurança, presa no medo. O que está te causando medo hoje? Pensa aí. Tem alguma coisa que você gostaria muito de fazer, que você sente que aquilo ali é um desejo muito grande do seu coração, mas que você ainda está insegura para fazer isso? Mas que você ainda tem medo do que os outros vão falar? Para você viver o seu propósito de vida, você vai precisar enfrentar o medo. Para você viver o seu verdadeiro propósito de vida, você vai precisar enfrentar a insegurança. Você vai precisar anular as vozes, muitas vezes internas. Sabe aqueles pensamentos? Mas você não é capaz. Eu acho que eu não sou capaz. Acho que isso não é para mim.
Muitas vezes a gente vai precisar silenciar essas vozes, esses pensamentos que muitas vezes não é o que está fora de nós que está nos impedindo de viver o nosso propósito. Muitas vezes o que impede de viver o nosso propósito são aqueles pensamentos que a gente tem a respeito de nós mesmas. Muitas vezes foram influenciados por questões que aconteceram na nossa vida e muitas vezes por coisas que nós ouvimos e que a gente acreditou que era verdade. E hoje eu quero te convidar a fazer uma autoanálise, uma autorreflexão da sua vida. Depois você pode pegar um caderno, pegar uma folha de caderno e anotar quantas decisões você deixou de tomar. Aliás, de qualquer forma a gente está decidindo. Se você decide não fazer nada, é uma decisão. Se você escolhe permanecer do jeito que está, é uma escolha. Mas quantas vezes você deixou de fazer algo que você queria muito por medo? Insegurança sua mesma ou medo do que os outros iam falar? Quantas vezes você se anulou para caber num relacionamento ou para caber num emprego, para caber numa amizade? Quantas vezes? Olha para sua vida. Quantas vezes você passou por cima dos seus valores e dos seus princípios para caber num relacionamento ou em uma amizade ou em um projeto? Então, o meu convite para você é você olhar para sua vida e ver o quanto você está conectada com a sua essência, conectada com Deus e conectada com a sua essência, porque a sua essência é divina, ela vem de Deus. Por isso que a gente precisa se conectar com Ele e se conectar com a gente mesma, porque somos filhas. Nossa essência vem dele, ela é divina. Depois a gente precisa ressignificar as nossas experiências para que a gente seja cada vez mais lapidada, para que o nosso brilho essencial, ele não impeça de ser emitido, emanado, para que as pessoas, ao olhar para nós, elas reconheçam Deus através de nós. Elas sintam um amor de Deus, né, através de nós. Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que a gente manifesta de alguma forma. O meu convite para você é para você refletir e ver se você está sendo coerente. Né? O terceiro pilar, né? O primeiro pilar que eu falei, a conexão. Segundo pilar, a ressignificação. Terceiro pilar é a coerência. O quanto você está sendo coerente com aquilo que você pensa, aquilo que você sente e a forma com que você age em tudo na sua vida. Porque às vezes a gente ora, pede para Deus mudar nossa vida, pede para Deus nos curar, só que muitas vezes a gente não está agindo conforme o nosso desejo manifestado naquela oração. Eu oro e peço para Deus me dar saúde, mas eu não cuido da minha saúde. Eu oro e peço para Deus que eu tenha um corpo mais disposto, mas eu me alimento totalmente errada. Eu oro e peço para Deus me dar disposição, mas eu não pratico uma atividade física. Eu só fico parada ali, sedentária. Eu oro para que Deus fortaleça o meu espiritual, mas eu não pratico, não faço nenhuma prática espiritual. Eu oro para que Deus cuide bem do meu filho, para que Deus abençoe meu filho, mas muitas vezes quando meu filho está perto de mim, eu só fico brigando com ele, chamando sua atenção, criticando, julgando. Então, a gente precisa desenvolver a coerência com o que eu penso, sinto e faço, com aquilo que eu desejo. Se eu quero ter um relacionamento melhor com meu filho, com minha filha, para quem é casada com o marido, precisa parar de ficar criticando, sentar, ter um diálogo, né? Expressar o que você sente, o que você espera, dar oportunidade para outra pessoa também fazer o mesmo. Isso é ser forjada para um propósito. Se você está casada, parte do seu propósito é cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Então, se você quer um relacionamento melhor, seja com o marido, seja com o filho, seja com amizades, uma coisa que eu tenho assim aprendido muito de 1 ano e meio para cá, que eu creio que Deus está me ensinando muito, é sobre níveis de amizades.
né? Até eu recebi de uma pessoa um vídeo, né, falando que estava escrito assim na descrição, né? A amizade não é sua companhia. E eu fiquei pensando, se a amizade não é sua companhia, muitas pessoas elas só lembram da nossa amizade quando elas precisam de ajuda, quando elas não estão bem. Só que ela não faz questão de nos incluir na sua vida social. Será que realmente essa é uma amizade verdadeira? Uma amizade realmente que é importante? Existem níveis de relacionamento. Tem pessoas que são mais próximas, que se você precisar dela, ela tá ali, se ela precisa de você, tá ali, mas também que inclui de alguma forma ali, né, na sua vida social. Agora tem amizades, tem níveis de amizade que é unilateral. Quando um lado precisa, vai buscar a ajuda do outro, mas quando não tá precisando, quando tá tudo bem, a vida tá seguindo e nem lembra da outra pessoa. Então a gente também precisa ter coerência nas nossas amizades. Não que a gente tenha que deixar pra lá, mas a gente entender que tem níveis de amizade, que tem amizades que não adianta você criar expectativas em relação a elas, porque o que ela pode te oferecer é só aquilo ali. É o que ela te oferece ali. Então, às vezes, a gente sofre. A gente sofre, às vezes, por determinados relacionamentos, porque a gente cria muita expectativa. E aí a gente acha que é do inimigo, é o inimigo que está, né, interferindo nessa relação. E muitas vezes não é. Muitas vezes é a forja de Deus para te mostrar que existem níveis de relacionamento. E que você não precisa ficar presa àquela, muitas vezes, amizade, sofrendo por ela. É aceitar que ela vai te oferecer aquilo que ela tem para oferecer. E você vai oferecer o que você tem para oferecer. Então isso também faz parte da forja de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes, para a gente viver o nosso propósito, a gente vai precisar desapegar. Desapegar de expectativas em relação às pessoas. Desapegar de, muitas vezes, ser reconhecida pelas pessoas. Desapegar, muitas vezes, de elogios. Né? Não se importar com elogios, fazer o nosso melhor da melhor forma possível e entregar para aquele que realmente conduz a nossa vida. E eu tenho aprendido muito com Deus nesses últimos anos, né? A não ficar presa esperando validação das pessoas, a não ficar esperando elogios das pessoas. Se elogiar, se gostou, ótimo, maravilha, recebo com todo carinho. Mas não adianta a gente ficar presa aquilo ali. Se você realmente quer viver o propósito para o qual Deus te chamou para viver, você vai precisar realmente entender que a forja de Deus é para purificar, é para te deixar melhor, é para que o seu brilho essencial, o brilho divino que habita dentro de você possa se manifestar. Mas sem expectativa em relação às pessoas, sem ficar, nossa, querendo agradar as pessoas, mas se desagradando, se anulando. Deus não nos criou para a gente ficar presa a ciclos de dor, ficar presa a relacionamentos destrutivos. Deus nos criou para ser diamantes. E Ele vai nos lapidando cada vez mais. Não vou dizer que a gente não cria expectativa de alguma forma, a gente acaba criando. Mas quanto menos expectativas em relação às pessoas, melhor. Melhor. Porque senão a gente sofre. E eu já sofri demais. Nossa, eu já sofri horrores. Porque eu criava muitas expectativas em relação às pessoas. E aí eu sofria. E aí Deus vai forjando a gente, né? Deus vai forjando, vai nos ensinando, mas a gente precisa ter humildade e se permitir ser forjada. Tem pessoas que elas são orgulhosas. Então, pessoas orgulhosas, por mais que Deus queira forjá-las, ela sai o quê? Rígida. Quanto mais Deus vai forjar ela, vai querer melhorar, ela vai ficando dura, fechada, rígida, ríspida. E não é esse o propósito da forja de Deus. A forja de Deus, ela vem para nos ensinar, para nos moldar, para nos capacitar, para que a gente possa cumprir o propósito para o qual Ele tem na nossa vida e através da nossa vida. Mas não sendo pessoas rígidas, pessoas moldáveis, pessoas que têm flexibilidade quando é preciso, pessoas que muitas vezes
Vai ter momentos que vai precisar ser mais dura, mas naquele momento ela vai ser mais dura. Depois ela se torna flexível de novo. Ou seja, uma pessoa moldável. Apesar de o diamante ser algo, né? Se a gente pensar no diamante, na pedra mesmo, ela é dura, ela é resistente. Mas a resistência que vem da forja de Deus é uma resistência para nos manter firmes. Firmes no propósito que Ele tem para nós, firmes para cumprir a missão que Ele tem para nós, firmes nos valores, nos princípios, né, que nós seguimos, para que a gente não se deixe corromper, buscando somente elogios, buscando validação, buscando fama, buscando reconhecimento. Então a forja de Deus, ela não é para nos destruir. A forja de Deus é para nos moldar, lapidar, para que o brilho dele possa ser manifesto através daquilo que a gente faz, principalmente entendendo com a consciência de que tudo que a gente faz precisa ser como se a gente estivesse fazendo para ele. Porque a gente vai fazer, independente se tiver elogio, independente se a gente vai receber em troca, a gente vai fazer como se estivesse fazendo para ele. Faça o seu melhor, entrega. Sim, Lu, nós precisamos ter resiliência, né? Perseverar. A resiliência ela é importante porque se a gente não desenvolver a resiliência, a gente vai, muitas vezes, a gente pode se corromper. A gente pode, muitas vezes, como muitas pessoas usam o termo, né? Aceitar pratos de lentilha porque a gente não sabe aguentar o processo. A resiliência é um processo que é vindo da parte de Deus. A pessoa que é resiliente, ela vai passar pela forja, ela vai passar pelo sofrimento, mas ela não vai sair dali destruída. Ela vai sair dali ainda mais fortalecida na sua fé, fortalecida no seu propósito, com seus valores mais firmados ainda, com seus princípios mais fortalecidos. Então a resiliência ela é muito importante, né? Resiliência não é a pessoa se tornar amarga, dura, não, é ela permanecer ali. Se precisar de ajuda, ela vai buscar ajuda. Se precisar fazer alguma coisa, ela vai fazer. Ela não vai se deixar levar. Tem pessoas que assim, ela entra no sofrimento ali, é como se a vida tivesse acabado. Ah, agora minha vida acabou, agora não tem mais jeito. E a forja de Deus não é para isso. A forja de Deus não é para nos destruir. É para nos fortalecer. É para nos tornar mais resilientes, mais perseverantes. Porque para cumprir verdadeiramente o propósito divino, tem que ser resiliente. Vai acontecer muitas coisas. Muitas situações vão vir para nos desanimar, nos desmotivar, para nos fazer desistir. A gente precisa continuar resiliente. Não desista. Às vezes a gente vai precisar reajustar a rota, recalcular a rota. Deus, desde o ano passado, Deus tem falado comigo sobre recalcular a rota. Eu não sei exatamente ainda como que é isso, mas eu tô continuando, eu tô perseverando. Então, é muito importante, sim, a gente ser resiliente. Fala aí pra mim, você que tá aqui, como é que tá sendo essa live pra você? Tá trazendo reflexões, tá fazendo sentido, né? Como que tá chegando aí, né? Porque às vezes a gente fala aqui a forma com que a gente vivencia as nossas experiências, mas às vezes não chega bem lá do outro lado. Eu gostaria de ouvir de você, como é que tá chegando aí? Tá fazendo sentido? Fez você refletir sobre a sua vida? E guarde isso. A forja que vem da parte de Deus nunca é para te destruir. Tudo que você passou na vida, tudo que você sofreu, não é para sua destruição, não é para o seu mal. Deus, na sua infinita sabedoria e criatividade, Ele vai usar tudo aquilo. Quando eu olho para minha vida, assim, eu olho para trás e falo, meu Deus, quanta coisa já aconteceu na minha vida. Quanto sofrimento, quanta dor, quantas perdas, mas também quantos ganhos, quantos aprendizados, quantas transformações Deus fez, mas principalmente de dentro para fora. Talvez quem está de fora fala, ela nem mudou tanto assim, mas eu sinto aqui dentro. Só de poder estar aqui com você fazendo essa live, para mim já foi uma grande mudança, porque eu era super tímida.
Jamais imaginaria que eu um dia seria professora, que eu estaria fazendo uma live, que eu estaria dando palestra. Isso para mim foi uma transformação. E outra coisa que também é importante, não se deixa levar por aquilo que as pessoas falam, mas você nem mudou tanto assim. Talvez essas pessoas elas não vão reconhecer, mas quando você realmente mudou você, Deus te forjou, você vai olhar para trás e falar, nossa, eu sou outra pessoa. Se fosse antes, eu ia agir diferente. Se fosse antes, eu ia fazer diferente, mas hoje com a mentalidade. Porque Deus transforma, né? A forja de Deus, ela transforma a nossa mentalidade. Ela nos muda de verdade. Coisas que eram importantes, a gente já hoje olha e fala assim, nossa, eu dava tanta importância para isso, hoje eu nem ligo. Ah, hoje nem faz sentido. Nossa, antes eu me importava tanto com certas coisas. E é muito real isso. Eu posso dizer assim com sinceridade para você. Quantas coisas que antes, nossa, eu dava tanta importância, hoje eu falo, nossa, gente, para que eu me desgastei tanto por causa daquilo? Hoje eu falo, ah, tá tudo bem, deixa pra lá. Tem coisa que é melhor deixar pra lá. Tem coisas que é melhor a gente falar, ai, não faz sentido. Então, Deus está nos forjando para ser mulheres flexíveis, mulheres moldáveis, mulheres que vivem a missão que Ele tem para cada uma de nós. Porque eu creio que eu e você temos uma missão importante estar aqui. É como, eu sempre uso também essa expressão que eu acho muito interessante. É como se tivesse um grande quebra-cabeças universal e cada uma de nós somos uma peça que vai compor aquele quebra-cabeça. Então, cada uma de nós temos uma importância diante do plano celestial, do plano divino para este mundo. Então, quando você estiver desmotivada, desanimada, triste, lembre-se disso. Eu sou uma peça importante neste mundo. Porque se você está aqui, foi uma permissão de Deus. E Deus, tudo que Deus permite, tudo que Ele cria é importante. Tudo tem um propósito. Talvez você não reconheça esse propósito de estar aqui, mas tem um propósito. Talvez o seu propósito seja continuar cuidando dos seus filhos, sendo uma boa mãe, uma boa dona de casa. Se você tem ministério na igreja, participar daquele ministério, você ser uma referência de mulher para outras pessoas, mesmo que elas não venham para você e falar, olha, eu admiro muito você. Muitas vezes as pessoas não vão vir falar, mas muitas vezes elas estão nos observando. Então Deus está nos forjando para que a gente seja referência para outras mulheres. Mesmo que essas mulheres não falem nada, mas elas nos observam. Muitas vezes você vai motivar mulheres que você nem vai ficar sabendo que você falou alguma coisa que fez ela mudar de ideia. Ou que despertou nela algum pensamento, algum desejo, alguma coisa mexeu para melhor na vida dela. Nem sempre as pessoas vão voltar para nos falar. E o importante é a gente não ficar presa nisso, esperando que alguém venha dizer, nossa, você me ajudou tanto. Nossa, você foi tão importante para mim naquele processo. O importante é a gente continuar fazendo o nosso melhor. É a gente continuar sendo aquela mulher que está conectada com Deus e conectada consigo mesma. Aquela mulher que olha para sua história e não fica só ali murmurando, reclamando, sabe? Falando mal da sua história. Mas uma mulher que aprendeu a ressignificar a sua experiência. Uma mulher que olha para a sua história e fala, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor já fez por mim. Obrigada porque se não fosse a sua força, se não fosse o seu amor, não fosse a sua proteção, eu não estaria aqui hoje. Obrigada, eu sei que foi difícil aquela separação, eu sei que foi difícil perder um ente querido, eu sei que foi difícil perder o emprego. Doeu, porque dói, gente. Não adianta falar que não dói, porque dói. Mas tudo aquilo gerou um aprendizado. E quando a gente aprende a olhar para aquelas perdas e entender qual foi o aprendizado que Deus quis, né, nos ensinar, que Ele usou a situação para nos forjar, e a gente usa isso, como eu citei no início da live, você que está chegando aqui, assiste lá depois o comecinho. Então, tudo que me fez sofrer com perdas, me gerou assim uma motivação para eu estudar e ajudar outras pessoas. Então a forja de Deus, ela vem para isso, para que a gente pegue as experiências ruins, difíceis e transforma essas experiências
em aprendizado, em recursos para a gente ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, para que a gente vá cumprir a nossa missão contribuindo com outras vidas. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque eu passei por muitos anos de processo tentando entender qual era o sentido da minha vida. Qual era o sentido de estar aqui? Que eu tinha um vazio emocional, um vazio existencial muito grande. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque Ele foi me moldando, foi me lapidando para que eu entendesse. Mas para que eu entendesse, eu precisei me conectar com a minha essência. Eu precisei entender quem sou eu, o que para mim é importante, quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Eu precisei desenvolver a coerência com aquilo que eu pensava, sentia e agia. Então, é muito importante que você seja coerente. Não adianta você desejar uma coisa, orar, pedir para Deus, para o universo, para o Criador, o que você acredita. Se você pede uma coisa, sente outra e faz outra, tá tudo desconectado. Até para que um milagre aconteça, é preciso que haja uma conexão. Eu preciso pedir para Deus, mas eu preciso querer aquilo lá de todo o meu coração. Eu preciso ter a minha mente naquilo que eu estou pedindo. E é por isso que muitas vezes a gente pede e a gente não recebe. Por quê? Porque a gente pede, mas alguma coisa lá dentro não está realmente afirmando que a gente realmente quer aquilo que a gente está pedindo. E se Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração, Ele sabe que, mas você está me pedindo um exemplo. Às vezes a pessoa pede, ela quer casar, ela pede um marido para Deus. Mas no fundo, ela ama a vida que ela está levando hoje, de solteira, que ela pode ir onde ela quiser, ela tem a vida dela ali tranquila. Então tá incoerente. Ela tá pedindo algo que no fundo, não é exatamente aquilo que ela quer de verdade. E Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração e Ele sabe o que é melhor para nós. Então muitas vezes fala, nossa Deus, a oração da fulana é atendida, mas a minha não é. Mas muitas vezes a gente não está sendo coerente. Eu tô falando uma coisa, mas eu tô sentindo outra e as minhas atitudes é totalmente diferente. Oi, Aline. Faço sim, faço atendimento online. Ultimamente eu só tô atendendo online mesmo, tá? Depois, se você quiser, me chama lá no direct, tá bom? A gente pode conversar. Então, a coerência, ela é extremamente importante para tudo na nossa vida, tudo. Principalmente quando se trata de missão e propósito de vida. Imagina se eu viesse aqui fazer essa live e falar assim, eu amo o que eu faço, eu amo atender mulheres, é o meu propósito. Mas se no fundo, aquilo me deixa desconfortável, não é isso que eu gosto, eu estaria sendo incoerente. Por isso que eu falo que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve, vê nas redes sociais, porque tem muita incoerência, gente, muita incoerência. Às vezes a gente conhece pessoas, você conhece os bastidores da pessoa e você vê ela falando uma coisa, mas ela tá vivendo outra. E nós precisamos ser mulheres autênticas. Deus quer que sejamos mulheres autênticas com aquilo que a gente sente, pensa e faz. Porque Ele tá vendo tudo. Nada vai ficar escondido, diante dele. Eu posso esconder das pessoas, mas olha que interessante, por isso que eu amo estudar neurociência e eu vejo o quanto a neurociência ela vem comprovar aquilo que já está na Bíblia, que já está na palavra de Deus. A neurociência traz várias evidências de que quando a gente é incoerente, incongruente, tipo assim, vamos supor, eu tô falando uma coisa aqui pra você, mas que eu não vivo isso no meu dia a dia, ou que eu não sou, eu tô falando, mas eu não concordo. O meu cérebro, ele entende aquilo ali, que eu estou sendo incoerente, e aquilo gera um conflito, porque o nosso cérebro, ele trabalha muito por referência, ele busca aquilo que é referência, que é familiar para ele. Se eu estou falando uma coisa, mas eu estou vivendo outra, vai gerar uma confusão mental. Vai ficar assim, mas você fala uma coisa, mas você vive outra. E por que muitas pessoas vivem meio, a mente confusa? Porque muitas vezes ela está sendo incoerente. Ela está falando uma coisa, ela está vivendo outra, o cérebro dela está entendendo. Por quê? Tudo que a gente fala, pensa, existem várias conexões acontecendo no nosso cérebro. Essas conexões, muitas vezes, elas ficam obstruídas
Quando a gente está cheia de pensamento confuso, sabe? Aquelas ideias que você quer uma coisa, mas seu corpo está dizendo outra. Então, a gente ser coerente, congruente, não é só no que a gente fala, porque o cérebro ele tá processando tudo ali. Então, olha que interessante. E cada vez mais que eu estudo neurociência, eu vejo, olha que interessante. Isso que a neurociência está trazendo aqui, a Bíblia já falava há muito tempo. Só que, claro, tem pessoas que não são cristãs, tem pessoas que não acreditam na Bíblia e tudo mais, tá tudo bem, cada um tem sua crença, não vou entrar nesse mérito, mas o que a neurociência traz de evidência já estava ali na Bíblia. E eu acho isso lindo, porque eu falo, nossa, que interessante, né? Então, tudo aquilo que a gente for falar, pensar e agir precisa estar o quê? Em congruência, em ressonância ali um com o outro. Não adianta nada eu falar um monte de coisa linda pra você aqui, eu desliguei a câmera, eu vou fazer totalmente ao contrário. Em primeiro lugar, Deus está vendo que eu estou fazendo isso. Em segundo lugar, se você é cristão, o Espírito Santo, ele vai nos, né, falar, opa, peraí, o que é isso? Né? Se você realmente está buscando uma conexão com Deus, você não vai conseguir ser incoerente. Não vai, porque você pode até ser incoerente, mas o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Peraí, você está falando aquilo lá, mas você está fazendo diferente. E é por isso que muitas pessoas entram em conflitos extremos, porque fala uma coisa, mas nos bastidores faz outra. E o nosso cérebro está processando tudo isso. E aí ele fica confuso, mas peraí, fala uma coisa, sente outra, e, sabe, gera confusão. E o nosso corpo, ele está absorvendo todas as sensações daquilo que a gente fala e sente. Né? O nosso corpo, ele tem uma linguagem própria, digamos assim. Então, quando você fala uma coisa, mas você está pensando outra, o seu corpo vai ficar desconfortável. Tanto é que tem é tipo um treinamento que eles fazem de leitura corporal, leitura facial principalmente, e tem um estudo sobre isso. Quando a pessoa está mentindo, alguns músculos da face dela, eles modificam, né? Ela consegue perceber a mentira pela expressão facial, o jeito que ela mexe com a boca, o jeito que ela faz com os olhos, como ela vira os olhos para um lado, vira para o outro, ela vira para cima. Então, existe todo um estudo sobre isso. Então, eu posso até querer ser incongruente, mas o meu corpo, ele vai estar demonstrando a minha linguagem corporal, a minha linguagem facial, ela vai estar transmitindo ali. Então, é muito importante a gente realmente ser coerente com aquilo que a gente sente, pensa e faz. Porque assim a gente vai viver uma vida plena, uma vida mais leve, porque eu não vou precisar forçar nada. Eu estou fazendo, estou sentindo e estou agindo na mesma ressonância ali. É muito mais fácil do que ficar querendo ser aquilo que eu não sou, que eu não faço. Então, que nós possamos cada vez mais buscar ser forjadas por Deus para viver plenamente o propósito para o qual Ele nos chamou. Que a gente possa cada vez mais entender que a forja de Deus é para nos lapidar. E que nós possamos ser mulheres lapidadas para ser instrumento de Deus na vida de outras mulheres, de famílias, de crianças, porque o mundo está precisando. Mas para isso a gente precisa ter coragem. Será que vocês têm coragem? Será que você está disposta a ser uma mulher lapidada para gerar mudança na vida de outras mulheres, de famílias? O mundo está adoecido, o mundo está precisando de pessoas reais, pessoas que são autênticas. Sabe por quê? Porque muita gente não é coerente, vem aqui, fala uma coisa, vende aquilo que ela não é. A pessoa está vulnerável lá do outro lado da tela, ela acredita, ela acha que só a vida dela não flui, só ela não consegue conquistar nada, ela se dedica, se esforça, a vida dela não avança. E aí ela entra no sofrimento profundo, porque a alma dela já está em sofrimento. Aí ela ouve aquilo da outra pessoa que é incoerente e incongruente, ela acha que o problema é ela. Ela acha que ela realmente é um nada. Então, é muito sério. Quando a gente vem aqui nas redes sociais pra gente falar, pra gente trazer uma mensagem, a gente precisa ter muita ética e muita responsabilidade. Porque o que a gente fala aqui vai impactar as pessoas de alguma forma.
E se a gente vem aqui mentir, vender uma ideia daquilo que muitas vezes não está vivendo, isso pode afetar profundamente a vida de quem está do outro lado, se essa pessoa já está em sofrimento. Então que eu e você, que nós possamos ser cada vez mais forjadas por Deus para cumprir o nosso propósito, sendo mulheres autênticas, mulheres reais, mulheres coerentes. Então, só reforçando, em primeiro lugar, que a gente precisa buscar a conexão com Deus e conosco. Segundo lugar, ressignificar as nossas experiências, né? As nossas vivências. Terceiro lugar, ser coerente. Seja coerente. Que tudo que você for fazer vai ser mais leve. Vai ser mais natural. Porque você está pensando, está sentindo e está agindo na mesma concordância ali, na mesma linha. E como esse mês é o mês da mulher, né? Nós não podemos deixar de comemorar o nosso mês, porque nós somos criadas por Deus, nós temos uma grande importância. Eu vou estar fazendo um workshop totalmente gratuito para falar sobre liberdade emocional para cumprir o propósito de vida. Será que você é uma mulher que precisa de ter a liberdade emocional, de se desprender de padrões, né? De ciclos que são repetitivos para viver verdadeiramente o seu propósito? Então continua me acompanhando aqui que eu vou estar a partir de amanhã colocando mais informações. Já criei um grupo no WhatsApp. Se você já quiser entrar nesse grupo, tá lá no link da bio, grupo VIP. Entra lá que eu vou estar colocando as informações. Vai ser totalmente online, totalmente gratuito. Pra gente continuar falando sobre isso, né? Da importância da gente viver o nosso propósito. E o que nos impede de viver o propósito, muitas vezes, são os bloqueios emocionais, né? Os traumas, aquilo que ainda precisa ser ressignificado na nossa vida. Então, eu gosto de usar uma frase que eu acho que faz muito sentido para mim. Ressignificar é a chave da mudança que a gente busca. Porque se a gente não ressignificar as nossas experiências, a gente fica presa nelas. A gente fica agarrada naquela dor e não consegue romper, não consegue avançar na vida. Infelizmente, tem muitas mulheres que estão agarradas na dor, no sofrimento. E muitas vezes ela não tem consciência disso. Porque isso acontece muitas vezes num nível muito profundo. Ela está agarrada na dor, ela não consegue ter consciência disso. Muitas vezes ela tem consciência, mas ela não sabe como sair disso. Aí entra a questão de muitas vezes a gente buscar ajuda. Né? Então é preciso tomar consciência, mas é preciso também buscar sair daquele lugar. Porque não adianta eu saber que eu tenho um problema e eu ficar ali olhando para o problema e não buscar a solução. Eu vou continuar presa ali naquela situação. Né? Então eu preciso muitas vezes encontrar caminhos. Né? Às vezes a pessoa não tem um caminho, ela não sabe o que fazer. E é para isso que existem profissionais, é para isso que eu estudei, que eu me especializei, para ajudar mulheres a encontrar esse caminho, né, da dor para o propósito. Porque nós estamos aqui não para ficar presa na dor. Deus não nos criou para ficar presa na dor. A forja é justamente para fazer a gente sair da dor e ir para o propósito. Então, se você quiser participar desse workshop, se quiser já entrar lá no grupo e ficar aguardando, mas a partir de amanhã eu vou estar colocando mais informações aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma de você que esteve aqui. Se essa live foi importante para você, se ela te ajudou a refletir, encaminha para alguém. Clica nesse triângulozinho aí, caminha para alguém. Depois deixa um comentário também, para que mais pessoas possam assistir e possam ser despertas, possam entender que a forja de Deus não é para matar, não é para destruir, é para ajudar, né? Se você assistiu aquele filme A Forja, eu assisti ele domingo. Nossa, ele é muito legal e ele mostra justamente isso. O quanto é importante a gente muitas vezes ter um mentor, né? Mostra lá o Isaías que ele tinha lá um sentimento muito em relação ao pai, né? Não sei se você já assistiu, mas só para recapitular. Então ele conseguiu um emprego e nesse emprego, nessa fábrica que ele foi trabalhar, o dono da fábrica, o diretor da fábrica, estava fazendo uma mentoria com ele, um discipulado com ele. E levou ele para participar também de um grupo de homens, onde ali eles trocavam experiências, né? Então,
ter um mentor, ter alguém que nos ajuda é muito importante. A mãe do Isaías, toda vez que ela estava passando por uma situação difícil, ela chamava lá uma senhora para orar com ela. Então a gente precisa dividir, muitas vezes, o peso da nossa dor. Mas não é dividir com qualquer pessoa, é saber com quem dividir. Né? E tem uma parte do filme que é muito legal, que esse mentor, ele deu pro Isaías segurar uma espada, né? E ficar segurando com o braço esticado. Aí com o tempo ele falou, tá pesado? Tá. O que ele quis ensinar? Que quando a gente está carregando a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso peso sozinho, aquilo vai pesar, vai ficar muito difícil a gente dar conta de segurar sozinho. Mas quando a gente divide, quando a gente compartilha, alivia o peso. Né? Dor compartilhada é dor que ela é diminuída. Por quê? Porque eu não estou carregando sozinha aquela dor. Mas não é compartilhar com qualquer pessoa. Saiba com quem você compartilha. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa saber com quem a gente vai se abrir. Porque tem pessoas que ela vai usar o que a gente fala, muitas vezes para piorar a situação. Então, saiba com quem você vai compartilhar a sua dor, saiba onde você vai buscar ajuda profissional, sabe? Não vai buscando ajuda com qualquer pessoa, porque infelizmente a gente tem muitas pessoas nas redes sociais aí que não é coerente, tá? Então, um grande abraço, fique com Deus e que você possa cada vez mais estar cumprindo o seu propósito de vida, a sua missão de vida. Que é para isso que a gente está aqui, né? A nossa vida só tem sentido quando a gente dá sentido à vida de outras pessoas também, através da nossa vida, através do nosso trabalho. Então, tenha uma excelente semana, continue aqui me acompanhando que nós teremos novidades em breve.